Em maio de 2012, moradores da região de Cotia, no interior de São Paulo, começaram a encontrar algo perturbador em estradas de terra e áreas de mata. Primeiro, um braço humano, depois, uma perna. Em seguida, outros membros, espalhados em pontos diferentes, embalados em sacos de lixo comuns. Durante dias, ninguém sabia quem era a vítima nem o que havia acontecido. A polícia falava em um crime brutal, cometido com método e frieza incomuns. Aos poucos, ficou claro que não se tratava de um acidente, nem de um assalto comum, muito menos de um sequestro mal-sucedido. Aqueles restos pertenciam a um homem que havia sido morto dentro da própria casa e esquartejado em silêncio. Quando a identidade da vítima veio à tona, o choque foi imediato. O corpo era de Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro de uma das maiores empresas alimentícias do país, um empresário milionário, pai de família, conhecido nos círculos mais altos de São Paulo. Mas o impacto não parou aí. O que realmente paralisou o país foi descobrir quem estava no centro da investigação. Não era um desconhecido, não era um funcionário, não era um inimigo externo. Era a própria esposa, uma mulher jovem, educada, aparentemente discreta, mãe de uma bebê de pouco mais de 1 ano. O nome dela era Elise Matsunaga. A partir daquele momento, o caso deixou de ser apenas um homicídio. Tornou-se um espelho desconfortável de temas que o Brasil conhece bem, mas prefere ignorar: relações abusivas, desigualdade extrema, poder econômico, violência doméstica e a linha tênue que separa vítima e agressor. A opinião pública se dividiu quase instantaneamente. Para alguns, Elise era uma assassina fria e calculista. Para outros, uma mulher que passou anos sendo violentada emocionalmente até romper de forma irreversível. O que poucos sabiam naquele momento é que a história de Elise não começava em uma cobertura de luxo em São Paulo, nem em um casamento milionário. Ela começava muito antes, em um lugar pequeno, pobre e silencioso, marcado por abandono, abuso e rejeição. Antes de existir o crime que chocou o país, antes de existir o nome Matsunaga estampado nos jornais, já existia uma menina invisível, criada à margem, aprendendo cedo demais que, muitas vezes, pedir ajuda não garante proteção alguma. Para entender o que aconteceu naquela noite de maio de 2012, é preciso voltar no tempo e compreender quem Elise foi muito antes de se tornar ré em um dos julgamentos mais acompanhados da história recente do Brasil. Elise Araújo Giacomini nasceu em 1981, na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná. Era um lugar pequeno, marcado por dificuldades econômicas e por uma rotina simples, onde os problemas raramente eram discutidos abertamente. Desde muito cedo, a vida de Elise foi atravessada pela instabilidade. O pai biológico, dependente do álcool e emocionalmente ausente, deixou a família quando ela ainda era criança. Sua presença nunca foi constante, e quando surgia, vinha acompanhada de conflitos, frustrações e medo. Pouco. Depois, ele desapareceu de vez, encerrando qualquer expectativa de proteção ou vínculo paterno. A mãe de Elise passou a sustentar sozinha a casa e as filhas. Trabalhava longas jornadas e, emocionalmente fragilizada, buscava alguma forma de apoio para manter a família de pé. Foi nesse contexto que iniciou um novo relacionamento, na esperança de reconstruir uma estrutura familiar mais estável. No início, havia a promessa de segurança e normalidade. Com o tempo, porém, a convivência passou a ser marcada por conflitos, consumo excessivo de álcool e um ambiente doméstico cada vez mais tenso. Durante a adolescência, Elise começou a se sentir desconfortável e insegura dentro da própria casa. Situações que deveriam ser de proteção passaram a gerar medo e confusão. Quando tentou falar sobre o que vivia, não encontrou acolhimento. Sua palavra foi desacreditada e a sensação de abandono se aprofundou. Pouco depois, ainda muito jovem, Elise foi obrigada a sair de casa, sem recursos, sem apoio familiar e sem qualquer preparo para enfrentar o mundo sozinha. Aos 15 anos, ela passou a viver de forma precária, dependendo de ajuda ocasional e lidando com a insegurança constante de não ter para onde ir. Nesse período, enfrentou situações difíceis e escolhas impostas pela necessidade de sobrevivência. Algum tempo depois, foi localizada por órgãos de assistência social e retornou à cidade natal, tentando retomar uma rotina minimamente estável. Apesar do retorno, nada havia realmente se resolvido. Elise voltou diferente, mais reservada, mais desconfiada, emocionalmente distante. Passou a evitar falar sobre o passado e raramente demonstrava fragilidade. Pessoas próximas percebiam que havia algo errado, mas não sabiam exatamente o que. Ela seguiu os estudos e tentou reconstruir a própria vida, mas carregava marcas profundas de rejeição
insegurança e falta de pertencimento. Anos mais tarde, Elise diria que foi nesse período que começou a se dividir internamente. De um lado, havia a menina marcada por perdas, silêncio e medo. Do outro, surgiu uma versão mais controlada, racional e emocionalmente fechada, criada para suportar situações difíceis sem demonstrar vulnerabilidade. Essa divisão não era consciente, nem planejada. Era uma resposta ao ambiente em que cresceu, uma forma de se proteger em um mundo que, até então, havia falhado repetidamente com ela. Essa fase da vida de Elise não explica nem justifica o crime que viria a acontecer anos depois, mas ajuda a compreender como se formou a base emocional de alguém que aprendeu cedo que confiar pode ser perigoso e que depender dos outros pode significar dor. É a partir desse ponto que ela decide deixar o interior do Paraná para trás e buscar uma nova vida em outra cidade, dando início a um capítulo marcado por dinheiro, aparência e uma identidade que mudaria completamente o rumo de sua história. Elise deixou o interior do Paraná ainda muito jovem e se mudou para Curitiba em busca de algo que nunca teve: autonomia. Na capital, ela tentou reconstruir a própria vida de forma discreta. Trabalhou, estudou, dividiu moradia, aprendeu a se mover em um ambiente urbano onde ninguém conhecia seu passado. Para quem a via de fora, Elise era apenas mais uma jovem tentando se estabelecer. Mas por dentro, ela carregava insegurança, medo constante de rejeição e uma necessidade profunda de controle sobre a própria sobrevivência. Foi nesse período que ela começou a perceber como aparência, comportamento e silêncio podiam abrir portas que antes estavam completamente fechadas. Aos poucos, Elise entendeu que existiam dois mundos muito diferentes convivendo lado a lado na cidade. Um mundo comum, feito de esforço e limitações, e outro onde dinheiro significava poder imediato, proteção e status. Esse segundo mundo parecia inalcançável, mas também parecia oferecer exatamente aquilo que ela nunca teve: segurança. Nesse contexto, nasceu uma nova identidade. Não como uma fantasia, mas como uma ferramenta. Um nome diferente, uma postura diferente, uma versão de si mesma mais confiante, mais calculada, menos vulnerável. Essa identidade não apagava Elise, mas funcionava como uma armadura. Era a forma que ela encontrou de se mover em ambientes onde fraqueza não era tolerada. A entrada nesse universo foi gradual. Primeiro, contatos. Depois, convites. Ambientes sofisticados, hotéis caros, pessoas influentes. Tudo regido por regras silenciosas. Discrição absoluta, aparência impecável e nenhum envolvimento emocional. Para Elise, aquilo representava uma inversão completa da lógica que conhecia. Pela primeira vez, o dinheiro não era escasso. Pela primeira vez, ela sentia que tinha algum controle sobre o próprio destino, mas esse controle era frágil. A relação entre poder e dependência era sutil. Quanto mais ela se aproximava desse mundo, mais entendia que segurança vinha acompanhada de submissão silenciosa. Ainda assim, parecia melhor do que a instabilidade que sempre marcou sua vida. A nova identidade cresceu, ocupou espaço, passou a ser reconhecida, e Elise, aos poucos, se afastava cada vez mais da jovem insegura que havia sido. Foi nesse cenário que ela conheceu Marcos Matsunaga. Diferente de outros homens com quem havia tido contato, Marcos não parecia apenas interessado em aparência ou companhia. Ele representava algo maior: status, estabilidade financeira e a promessa de uma vida completamente diferente de tudo que Elise havia conhecido até então. Para ela, aquele encontro não parecia apenas um relacionamento em potencial. Parecia uma oportunidade de ruptura definitiva com o passado. O que Elise ainda não sabia é que aquele novo capítulo, que parecia oferecer proteção e ascensão social, também traria uma dinâmica de poder muito mais complexa e perigosa do que qualquer coisa que ela já tivesse vivido. A identidade criada para sobreviver começava, sem que ela percebesse, a se misturar com quem ela realmente era, e essa confusão teria consequências profundas. Marcos Kitano Matsunaga nasceu em uma realidade completamente diferente da de Elise. Filho de um dos principais executivos de uma grande empresa do setor alimentício, ele cresceu cercado por conforto, oportunidades e uma expectativa clara de sucesso. Desde cedo, aprendeu a ocupar espaços de poder, a se mover com naturalidade entre pessoas influentes e a enxergar o mundo a partir de uma posição privilegiada. Para quem o conhecia superficialmente, Marcos era educado, carismático e bem-sucedido. Um homem que parecia ter tudo sob controle. Por trás dessa imagem, no entanto, existia uma personalidade marcada por contradições. Marcos mantinha uma vida dupla cuidadosamente organizada.
No ambiente profissional e social, era o herdeiro exemplar, o executivo responsável, o marido ideal. Em privado, demonstrava comportamentos de controle, impulsividade e agressividade emocional. Ele tinha necessidade constante de dominar as situações e as pessoas ao seu redor, especialmente nos relacionamentos afetivos. Quando Marcos e Elise se aproximaram, a relação se construiu rapidamente sobre uma base desigual. Ele oferecia estabilidade financeira, status e uma vida que parecia segura. Ela oferecia companhia, admiração e a disposição de se adaptar. No início, o relacionamento parecia vantajoso para ambos. Marcos se sentia admirado e no controle. Elise acreditava ter encontrado finalmente um lugar onde poderia se sentir protegida. Com o tempo, porém, o comportamento de Marcos começou a se tornar mais rígido. Ele passou a impor regras, a controlar horários, amizades e decisões. Comentários que pareciam pequenos no começo se transformaram em cobranças constantes. O tom afetuoso deu lugar a críticas, humilhações sutis e desconfiança. Marcos alternava momentos de proximidade com explosões de raiva e frieza emocional, criando um ambiente imprevisível. Elise, que já trazia uma história marcada por rejeição e medo de abandono, passou a se moldar cada vez mais para evitar conflitos. Ela cedia, silenciava, tentava agradar. A dinâmica do relacionamento começou a se basear em tensão constante. Marcos exigia lealdade absoluta, mas mantinha para si o direito de agir sem explicações. O desequilíbrio de poder se aprofundava. Mesmo assim, a relação avançou. Eles se casaram, tiveram uma filha e passaram a viver em um apartamento de alto padrão em São Paulo. Para o mundo externo, formavam uma família perfeita. Internamente, porém, o ambiente era marcado por conflitos recorrentes, desconfiança e um ciclo de aproximação e afastamento que se repetia continuamente. Elise se via cada vez mais isolada, dependente financeiramente e emocionalmente presa a um relacionamento que a desgastava. Esse é o ponto em que a história deixa de ser apenas sobre ascensão social e passa a ser sobre controle. Marcos exercia poder não apenas pelo dinheiro, mas pelo medo, pela instabilidade emocional e pela sensação constante de que Elise poderia ser descartada a qualquer momento. Para ela, sair daquela relação significava perder tudo o que havia conquistado. Para ele, manter o controle significava reafirmar sua posição de superioridade. Essa combinação, uma relação profundamente desigual, construída sobre insegurança, poder e silêncio, criou o cenário perfeito para uma escalada de conflitos. O que parecia, para muitos, um casamento estável, na verdade se tornava cada vez mais frágil por dentro. E essa fragilidade, alimentada diariamente, caminhava para um ponto de ruptura que ninguém de fora conseguia enxergar. Com o passar do tempo, a relação entre Elise e Marcos deixou de ser apenas tensa e passou a ser marcada por um ciclo constante de desgaste emocional. Discussões se tornaram frequentes, quase sempre iniciadas por desconfianças, cobranças ou tentativas de controle. Marcos exigia explicações detalhadas sobre cada passo de Elise, questionava decisões simples e impunha limites cada vez mais rígidos. Pequenos conflitos nunca se encerravam de forma definitiva. Eles apenas se acumulavam, criando um ambiente onde o silêncio era usado como punição e a proximidade vinha sempre acompanhada de medo. Elise passou a viver em estado de alerta permanente. Qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer atraso podia desencadear uma nova discussão. Ela tentava manter a rotina funcionando, cuidar da filha, administrar a casa e preservar a imagem de normalidade, mas por dentro se sentia emocionalmente exausta. A dependência financeira e o isolamento social reforçavam a sensação de não ter saída. Amigos se afastaram. A família estava distante. E sua identidade passou a girar quase exclusivamente em torno do casamento. Marcos, por sua vez, alternava momentos de aparente arrependimento com atitudes ainda mais rígidas. Em alguns períodos, prometia mudar, demonstrava afeto e tentava reconstruir a relação. Em outros, voltava a agir de forma agressiva e controlador, reforçando a instabilidade emocional dentro de casa. Essa alternância criava confusão e esperança ao mesmo tempo, mantendo Elise presa à expectativa de que as coisas poderiam melhorar. A chegada da filha intensificou ainda mais essa dinâmica. A responsabilidade aumentou, assim como o medo de perder a guarda da criança e de não conseguir se sustentar sozinha. Elise passou a suportar situações que antes talvez não aceitasse, acreditando que estava protegendo a filha e preservando uma estrutura familiar minimamente funcional. O relacionamento, no entanto, continuava a se deteriorar. Com o tempo, as discussões,
começaram a girar em torno de temas mais graves. Acusações, ameaças veladas e disputas de poder se tornaram parte da rotina. Elise se sentia constantemente desvalorizada, enquanto Marcos reforçava sua posição de controle, usando o dinheiro, o status e a influência como instrumentos de dominação. A comunicação entre eles deixou de existir de forma saudável. Restaram apenas confrontos e silêncio. Esse ciclo, repetido dia após dia, criou um ambiente emocionalmente insustentável. Não havia mais espaço para diálogo, apenas tensão acumulada. Cada novo conflito carregava o peso de todos os anteriores, empurrando a relação para um limite cada vez mais próximo. A sensação de aprisionamento aumentava, assim como o medo de que qualquer discussão pudesse sair do controle. Foi nesse contexto de desgaste extremo, isolamento e conflitos constantes que o relacionamento chegou ao seu ponto mais frágil. Um ambiente onde decisões impulsivas se tornaram possíveis, onde a razão já não encontrava espaço para se impor. A ruptura não aconteceu de forma repentina. Ela foi sendo construída lentamente, dia após dia, até culminar em uma noite que mudaria definitivamente a vida de todos os envolvidos. Na noite em que tudo aconteceu, o clima dentro do apartamento já era de tensão acumulada. Não se tratava de uma discussão isolada, mas do desfecho de meses de conflitos, ressentimentos e medo silencioso. Elise e Marcos discutiram novamente, desta vez de forma mais intensa. As acusações vieram à tona, palavras duras foram ditas, e a sensação de que a relação havia chegado a um limite ficou evidente. Não havia mais espaço para recuo, nem para conciliação. O que se sabe, a partir das investigações e dos depoimentos posteriores, é que a situação saiu completamente do controle. Em meio à discussão, Marcos foi morto dentro do próprio apartamento. O ato foi rápido e definitivo. Não houve pedido de socorro, não houve testemunhas. A vida de um homem poderoso terminou ali, em um ambiente que, para o mundo externo, simbolizava sucesso e estabilidade. Depois do ocorrido, Elise não buscou ajuda imediata. Não ligou para a polícia. Não pediu socorro a vizinhos ou familiares. Em vez disso, passou horas sozinha no local, tentando lidar com o que havia acabado de acontecer. O comportamento posterior chamou a atenção dos investigadores pela frieza e pelo método. O corpo foi ocultado e, nos dias seguintes, partes dele foram descartadas em locais diferentes, numa tentativa de dificultar a identificação e a investigação. Durante esse período, Elise manteve a rotina externa aparentemente normal. Cuidou da filha, respondeu mensagens e tentou sustentar a aparência de que nada havia mudado. Ao mesmo tempo, o desaparecimento de Marcos começou a levantar suspeitas. Ele não apareceu em compromissos profissionais, não atendeu ligações e deixou de dar notícias. Amigos e familiares estranharam rapidamente a ausência. A polícia foi acionada quando os primeiros restos humanos foram encontrados. A partir daí, a investigação avançou de forma rápida. As evidências começaram a se conectar, e o nome de Marcos surgiu como possível vítima. Ao mesmo tempo, inconsistências nos relatos de Elise chamaram atenção. Versões contraditórias, lacunas temporais e comportamentos considerados incomuns reforçaram as suspeitas. Confrontada com as provas, Elise acabou confessando o crime. A narrativa apresentada por ela misturava medo, desespero e tentativa de justificar o ocorrido como resultado de anos de conflitos e ameaças. Para os investigadores, no entanto, uma coisa estava clara. Independentemente do histórico do relacionamento, havia ocorrido um homicídio seguido de tentativa de ocultação. O caso, que até então era tratado como um desaparecimento estranho, se transformou rapidamente em um dos crimes mais impactantes do país. A brutalidade do ato, somada ao perfil das pessoas envolvidas, despertou atenção nacional. A partir daquele momento, a história deixava o espaço privado do apartamento e passava a ser julgada publicamente pela mídia, pela opinião pública e, em breve, pela justiça. A investigação avançou rapidamente a partir do momento em que a identidade da vítima foi confirmada. O desaparecimento de Marcos, aliado às evidências encontradas e às contradições nos relatos de Elise, levou a polícia a concentrar o caso dentro do próprio apartamento do casal. Peritos analisaram o local, recolheram vestígios e reconstruíram os últimos dias antes do crime. Cada detalhe passou a ser examinado com atenção, não apenas para entender o que havia acontecido, mas para estabelecer a sequência dos fatos de forma objetiva. Elise foi presa preventivamente e passou a ser interrogada diversas vezes. Suas versões iniciais apresentavam lacunas e mudanças, o que reforçou a convicção dos investigadores de que ela ocultava informações relevantes.
Com o avanço das apurações e diante das provas reunidas, a confissão veio. O caso deixou de ser apenas uma investigação policial e se transformou em um fenômeno midiático. A história ocupou manchetes, programas de televisão e debates públicos por todo o país. O julgamento expôs ao público detalhes do relacionamento, da dinâmica de poder entre o casal e das circunstâncias que antecederam o crime. A acusação sustentou que o homicídio foi premeditado e executado de forma consciente, seguido por tentativas deliberadas de ocultação. A defesa, por outro lado, argumentou que Elise vivia sob intenso sofrimento psicológico, em um ambiente de medo e controle, e que o ato ocorreu em um contexto de desespero extremo. Durante as sessões, testemunhas foram ouvidas, laudos apresentados e versões confrontadas. O tribunal se tornou palco não apenas de uma disputa jurídica, mas também de um julgamento moral conduzido pela opinião pública. O caso dividiu o país. Para alguns, Elise era culpada sem atenuantes. Para outros, sua história levantava discussões mais amplas sobre violência doméstica, desigualdade e limites da responsabilização. Ao final, o júri condenou Elise Matsunaga por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A pena foi fixada em quase 20 anos de prisão. A sentença encerrou o processo judicial, mas não encerrou o debate social em torno do caso. Mesmo após a condenação, a história continuou a gerar controvérsias, especialmente quando vieram à tona informações sobre benefícios previstos em lei, como progressão de regime e saídas temporárias. A condenação marcou oficialmente o fim daquela história para a justiça, mas não para a sociedade. O nome de Elise passou a ser associado permanentemente ao crime, enquanto o caso se tornava referência em discussões sobre relações abusivas, mídia e justiça. O que havia começado como um drama silencioso dentro de um apartamento de luxo terminou como um dos episódios criminais mais emblemáticos do Brasil recente. Com o passar dos anos, o caso Elise Matsunaga deixou de ser apenas uma lembrança de um crime específico e passou a ocupar um lugar simbólico no imaginário coletivo, não apenas pela violência do que aconteceu, mas pelas perguntas difíceis que ele continua levantando. A história expõe uma realidade desconfortável. Relações marcadas por poder, controle e silêncio podem se deteriorar de forma invisível, até atingirem pontos irreversíveis. Nada naquele desfecho surgiu do nada. Foi o resultado de um acúmulo prolongado de conflitos, escolhas mal resolvidas e dinâmicas profundamente desequilibradas. Elise cumpre pena pelo crime que cometeu. A justiça foi clara ao estabelecer sua responsabilidade. Ainda assim, o debate em torno do caso persiste porque ele não se encaixa facilmente em categorias simples. Não é apenas a história de uma mulher má, nem apenas a de uma vítima indefesa. É a história de um relacionamento em que poder econômico, dependência emocional e violência psicológica se misturaram de forma perigosa, criando um cenário onde todos perderam. O caso também revela como a sociedade reage de forma seletiva à violência. Por muito tempo, os conflitos dentro daquele apartamento permaneceram invisíveis. Para o mundo exterior, havia status, dinheiro e aparência de normalidade. O que acontecia entre quatro paredes não despertava atenção, não gerava intervenção, não produzia alarme. Só quando a violência explodiu de forma extrema é que todos passaram a olhar para trás em busca de explicações. Ao revisitar essa história, é impossível ignorar o papel do silêncio. O silêncio de quem não é ouvido. O silêncio de quem tem medo de falar. O silêncio de estruturas que falham em identificar sinais de alerta antes que seja tarde demais. O caso Elise Matsunaga não oferece respostas fáceis, mas escancara a necessidade de enxergar além das aparências e de reconhecer que relações abusivas nem sempre se apresentam de forma óbvia. No fim, o que permanece não é apenas o choque do crime, mas a reflexão que ele impõe. Em que momento uma relação deixa de ser apenas conflituosa e se torna perigosa? Em que ponto o controle se confunde com cuidado? E, sobretudo, quantas histórias semelhantes continuam acontecendo longe das manchetes, protegidas pelo silêncio e pela normalização da violência emocional? Essa não é uma história confortável, mas é uma história que precisa ser contada justamente porque obriga a encarar essas perguntas. Porque lembra que, antes de qualquer rótulo, estamos falando de pessoas reais, decisões reais e consequências que não podem ser desfeitas.